Voltamos para falar do relatório final da CPI da Covid, prestes a sair do forno depois de 6 meses de investigação. Esse texto, a ser apresentado na semana que vem, deve pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por suspeita de 11 crimes na condução da pandemia. Filhos do presidente, ministros, ex-ministros, funcionários, ex-funcionários do governo, deputados e médicos também devem ser responsabilizados no relatório por uma série de crimes. Juliana Morrone se debruçou por vários desses tópicos e agora vai nos dar os detalhes. Juliana, boa noite para você. Estamos falando de 63 pessoas e de 22 tipos diferentes de crimes. Boa noite, Renata. Boa noite a todos, Renata. Esse é resultado de mais de 1.000 páginas de relatório e 6 meses de investigação. 59 pessoas foram ouvidas. Uma força-tarefa com policiais federais, auditores da Receita Federal, consultores do Senado. Essa força-tarefa ajudou os senadores a investigar quebras de sigilo, contratos e outros documentos. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, deve afirmar no relatório final que o governo Bolsonaro contou com um gabinete paralelo para dar suporte a medidas contrárias às evidências científicas, com tratamento precoce, com medicamentos ineficazes, agiu para imunizar a população por meio de contaminação natural, que é aquela chamada imunização de rebanho, e foi contra a adoção de medidas como distanciamento social e uso de máscara. E o mais grave, atuou para atrasar a compra de vacinas. O relatório deve dizer que o governo federal foi omisso no enfrentamento da pandemia e vai pedir indiciamento de 63 pessoas e uma empresa, a Precisa Medicamentos, envolvida na suspeita de corrupção na venda da vacina Covaxin ao governo federal. Segundo o relator da CPI, o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado por 11 crimes: epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. A TV Globo apurou que Renan Calheiros também deve pedir o indiciamento de 3 filhos do presidente. O senador Flávio Bolsonaro, por advocacia administrativa, quando um servidor se vale do cargo que ocupa para defender interesses privados, incitação ao crime e improbidade administrativa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro por incitação ao crime. O relatório deve ainda indiciar 3 ministros: Marcelo Queiroga, por epidemia culposa com resultado morte e prevaricação; Onyx Lorenzoni, por genocídio de indígenas, pela atuação da época em que era ministro da Cidadania; e Wagner Rosário, por prevaricação. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser o segundo com maior número de pedidos de indiciamento, 7, somente atrás do presidente Bolsonaro. Epidemia com resultado morte, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. Outro ex-ministro, Ernesto Araújo, deve ser indiciado por epidemia culposa com resultado em morte e por incitação ao crime, além de funcionários ou ex-funcionários de alto escalão do governo, como Elcio Franco, Mayra Pinheiro, Roberto Ferreira Dias, Arthur Weintraub e Fábio Weingarten. 6 deputados devem estar na lista de indiciados de Renan Calheiros: o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, por advocacia administrativa e improbidade administrativa; Osmar Terra, por epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime; Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi e Hélio Lopes, por incitação ao crime. Na lista devem estar também pessoas apontadas como integrantes do gabinete paralelo: os empresários Luciano Hang e Otávio Facuri, por incitação ao crime, e Carlos Wizard, por epidemia culposa com resultado morte, e a médica Nisi Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto, pelo mesmo crime.
Juliana, por falar em gabinete paralelo, eu acho que é bom a gente explicar a ideia da CPI de contar essa história descrevendo diferentes núcleos de atuação, como esses núcleos passam por estruturas de governo e de que maneira tudo isso estava voltado para desinformar as pessoas sobre o que era preciso fazer e que não se podia fazer de jeito nenhum na pandemia. Olha, Renata, a TV Globo apurou que o relatório final da CPI vai contar com informações compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal a partir de investigações no inquérito das fake news. E de acordo com a CPI, o comando vem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos filhos, que criam e replicam fake news sobre os impactos da pandemia. O relatório deve dizer que o segundo núcleo, formulador, e o terceiro núcleo, execução e apoio às decisões, são formados por servidores do gabinete da presidência, incluindo o que ficou conhecido como Gabinete do Ódio. E o quarto núcleo, político, é formado por parlamentares, políticos e religiosos que dão suporte às decisões da organização. Os três outros núcleos estariam mais relacionados a pessoas de fora do governo: o núcleo de produção das fake news e operação das redes sociais, o de disseminação das fake news e o de financiamento desses conteúdos. O relatório deve ter um capítulo inteiro dedicado à operadora de saúde Prevent Senior. Para a CPI, a Prevent Senior pressionou médicos a prescreverem remédios do chamado kit Covid, comprovadamente ineficazes no combate à doença, como parte de um estudo sem o consentimento dos pacientes e em conjunto com o governo federal. A comissão também apurou indícios de que a Prevent ocultava mortes por Covid. No relatório, Renan Calheiros deve propor o indiciamento de 8 médicos da Prevent e do diretor da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, por perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade. Se o relatório for aprovado pela maioria dos senadores, será enviado à Procuradoria-Geral da República para investigar as pessoas com foro privilegiado, como o presidente Bolsonaro, ministros e parlamentares federais. As investigações serão encaminhadas também para o Ministério Público Federal e dos estados para investigar as outras pessoas citadas no relatório. E cópias das investigações serão encaminhadas ainda para a Polícia Federal e para a Receita Federal, além do Tribunal Penal Internacional, por causa das acusações de genocídio de indígenas e crimes contra a humanidade. O relatório de uma comissão parlamentar de inquérito equivale no processo penal a uma espécie do inquérito policial. Então, em havendo indício, em havendo prova, é necessário pedir o indiciamento dessas pessoas. Foi isso que nós fizemos. Foi um trabalho gigantesco, uma investigação que se deu à luz do dia. Nós contamos com a aderência muito grande na sociedade, não pretendíamos investigar a corrupção e logo nos deparamos com ela e tivemos que aprofundar a investigação em todas as direções. Eu acho que foi sim um trabalho satisfatório, que precisa ter continuidade nas instâncias específicas para onde nós o mandaremos. A assessoria do Palácio do Planalto não se manifestou sobre o assunto. Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele e o governo não têm base jurídica e não fazem sentido. A Prevent Senior declarou que tem total interesse que investigações técnicas, sem contornos políticos, sejam realizadas por autoridades como o Ministério Público, que houve um linchamento público a partir de denúncias infundadas levadas à CPI sem amplo direito à defesa e ao contraditório, que as acusações ocorreram em contexto extremamente politizado, em que tratamentos médicos foram previamente condenados por serem associados ao governo de Jair Bolsonaro e que a empresa não tem vínculos nem com o presidente nem com partidos políticos. Carlos Jordi afirmou que a CPI cria narrativas contra Jair Bolsonaro. Luciano Hang declarou que a comissão é política e amparada em narrativas, não em fatos, e que a verdade irá prevalecer.
Carla Zambelli acusou Renan Calheiros de antecipar o relatório e disse que vai denunciar o senador à Procuradoria-Geral da República. A defesa de Carlos Wizard afirmou que o empresário não definiu políticas do governo e que, por isso, não pode ser responsabilizado por epidemia culposa. Nise Yamaguchi disse que vai se manifestar depois da leitura oficial do relatório. Fábio Weingarten e Roberto Dias não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Carlos Bolsonaro e com Paulo Zanotto. O deputado Ricardo Barros disse que vai processar o senador Renan Calheiros por abuso de autoridade e denunciação caluniosa, que todos os ouvidos pela CPI negaram o envolvimento dele e que Renan Calheiros quer atacá-lo no relatório da CPI por ser líder do governo. Nós procuramos as outras autoridades e ex-integrantes do governo que devem constar no relatório da CPI, mas não tivemos resposta. Juliana, é muita encrenca que vem por aí. Esse relatório está prestes a sair oficialmente do forno, mas na segunda-feira a gente ainda tem alguns depoimentos, os últimos depoimentos da CPI. Dá um quadro para nós do que a gente deve esperar desse dia. Tá certo, Renata. A CPI quer ouvir Nelson Mussolini, que é representante do Conselho Nacional de Saúde na Conitec, e quer que ele explique por que a comissão adiou a votação do relatório contrário ao kit Covid, depois de ficar comprovado que os medicamentos eram ineficazes para combater a doença. A CPI também vai ouvir 7 pessoas que sofreram com o impacto da Covid. 19 são órfãos, são viúvos, infectados pela doença, são profissionais de saúde. Serão depoimentos curtos usados para fazer um retrato de como a pandemia mudou a vida de cada um. Renata. E como mudou, Juliana, muito obrigada pelas informações todas. Bom fim de semana para você.